Olá, viajantes! Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato O Inferno que é Viver com uma Mulher Ciumenta. Me chamo Alberto e o que vou contar não é fácil de aceitar. Soa como loucura, como um castigo divino, como aquelas coisas que o pessoal da cidade diz que são histórias de povoado. Mas não, isso aconteceu comigo. E toda vez que me olho no espelho, ainda custo acreditar no que vivi por ter entrado em caminhos errados. Tudo aconteceu há alguns anos, quando eu era casado com Karen. Ela era bonita, uma mulher muito linda, sim, de verdade, mas também tinha um grande defeito. Era ciumenta até a alma. Daquelas mulheres que, se você chega 5 minutos atrasado, já estão chorando ou reclamando. Desde o namoro era assim, mas eu nunca quis prestar atenção nesses sinais vermelhos. Confesso que com o tempo, deixando ela extravasar esses ciúmes, a intensidade foi desgastando o relacionamento com os anos. No começo, achei que era amor. Depois percebi que o que eu vivia ao lado de Karen era um tipo de prisão emocional, daquelas que não tem grades, mas tem correntes. Naquela época eu trabalhava em um armazém de distribuição e foi lá que conheci Rosa, uma garota muito bonita, uma morena de fogo sorridente, com uma cintura que me hipnotizava. Estranhamente, ela gostava muito de mim. E eu nem precisei me esforçar para me aproximar. Pelo contrário, ela sempre encontrava um jeito de chamar minha atenção. Com cada palavra, ela me fazia rir, me ouvia, me elogiava e em um momento de fraqueza, me deixei cair. Primeiro foram mensagens. Pelas conversas, ela deixava claro que estava interessada em mim, sem rodeios. Pelo WhatsApp me disse que gostava de mim e me mandou umas fotos bem provocantes com pouca roupa. Era uma tentação difícil de resistir. E olha, até me deu tempo para pensar, porque sempre fui um cara bem controlado. Mas, sendo sincero, com tantos ciúmes e acusações de infidelidade que Karen inventava, eu pensei, por que não? Por que não me dá esse prazer pelo menos uma vez? Fazer justiça por minha conta. Foi assim que cedi aos encantos de Rosa. E foi ali mesmo, no armazém, em um dos depósitos. Um dia, quando todos saíram para almoçar, nós nos escondemos para ter um pouco de carinho. Aquela foi a primeira vez e eu estava muito nervoso. Nunca tinha traído meu casamento antes. Rosa, por favor, que isso fique entre a gente, hein? Não me meta em problemas, eu disse. Ela riu. Parecia muito mais experiente do que eu. Depende de você, Alberto. Se não me satisfazer direito, talvez eu vá correndo contar para sua mulher. Então vamos, mostre todo o seu potencial com vontade. Rosa usava um uniforme, calças e uma blusa abotoada, que eu fui desabotoando devagar em um cantinho, até ver tudo o que ela estava escondendo de mim. Fiquei boquiaberto, impressionado com a beleza dela. O que você está olhando, Alberto? Você tá com uma cara de bobo. Vamos, aproveita. Deitei ela em cima de algumas caixas de papelão para fazer nosso ninho de amor. E ali mesmo, com muita intensidade e paixão, dei o melhor de mim. Me senti incrível, muito homem, criando um vínculo com aquela mulher que me atraía tanto. Rosa tinha algo especial, algo que me deixava louco. No meio do ato, ela começou a arranhar minhas costas, morder meu ombro e a gemer. Ela estava no auge do prazer e me levou junto. Foi tão intenso que eu sabia que aquilo não seria só uma vez. A intimidade com Rosa seria algo frequente. Com ela tudo era diferente. Havia uma adrenalina no proibido que me fazia sentir vivo.
como se eu estivesse escapando da minha rotina cinza. Com Karen, já não havia paixão, mal conversávamos. E aí as coisas pioraram. Depois que Rosa e eu nos tornamos amantes de verdade, eu começava a sair mais cedo do trabalho e voltava tarde, com desculpas esfarrapadas. Karen, obviamente, desconfiou ainda mais, porque eu já estava mais descarado. Deixava rastros, evidências. Ela tinha todas as cartas para me acusar. Ela gritava, me chamava de porco, mas eu não dava bola, e quando ela pedia intimidade, eu inventava desculpas. Dor, cansaço ou simplesmente fingia estar dormindo. Minha esposa chorava, gritava, implorava, perguntava por que eu a tratava tão mal. Eu só me afastava. Ela me dava pena, mas também raiva, porque eu não tinha coragem de terminar. Até que um dia Karen se cansou. Ela ficou vários dias estranha, séria, com um olhar cheio de ódio e ressentimento. Mas então me surpreendeu. Eu não vou mais brigar com você. Vou assinar aquele maldito divórcio e não vou te pedir nada em troca. Fiquei em choque. Não esperava por aquilo, mas aproveitei a oportunidade para finalmente ser livre e escapar daquela vida horrível. Enfim, eu teria uma vida tranquila. E assim, preparamos tudo para o divórcio. Me separei e fui morar sozinho. E depois de 2 meses, até ousei tornar pública minha relação com Rosa. Mas esse foi o maior erro da minha vida. Poucas semanas depois de me sentir livre, entre aspas, tudo começou a desmoronar. Primeiro, fui demitido do trabalho. Me acusaram de roubo de materiais e outras coisas que eu nem tinha feito. Tudo indicava que eu estava no lugar errado na hora errada. Estranho, mas não tinha como provar minha inocência. Ou eu saía sem receber nada, ou enfrentava um processo. Fiquei arrasado, mas tentei me reerguer. Usei minhas economias para abrir uma pequena oficina de peças. Só que, 2 meses depois, invadiram o lugar e roubaram tudo. E esses problemas eram só o começo. Minha vida desandou completamente. Até minha relação com Rosa começou a ruir. Ela reclamava de ter que pagar a conta toda vez que saíamos. Mas o pior veio na cama. De um dia para o outro, eu não conseguia mais. Fiquei impotente. Nada funcionava. Por mais que Rosa se vestisse sexy, fizesse joguinhos eróticos ou falasse sujo, minha ferramenta estava morta. Nada a fazia reagir. Algo dentro de mim tinha se apagado. Me senti humilhado, frustrado, menos homem. E mesmo tentando disfarçar, Rosa começou a perder o interesse. Percebi quando em nossas conversas começou a aparecer um tal de Felipe, um novo funcionário que tinha virado amiguinho dela. Fiquei em alerta, através de Rubem, um amigo que ainda trabalhava no armazém. Pedi para ele me informar sobre tudo o que Rosa fazia. E o que ele me contou não foi nada bom. Rosa e Felipe trocavam risadas, mensagens, olhares, até que um dia, bem cedo, Rubem me deu a notícia. Tanto Rosa quanto Felipe não tinham ido trabalhar. Estavam agindo de forma suspeita. E havia rumores de que até se trancavam no depósito para ter encontros íntimos. Isso me deixou furioso. Já estava paranoico o suficiente. Então saí correndo para a casa da minha namorada. Rosa morava sozinha e, com certeza, estava se encontrando com aquele tal de Felipe lá. Peguei um táxi e, quando cheguei, fiquei de tocaia, esperando para vê-los sair. Tive que esperar 2 horas até que, finalmente, eles apareceram. Felipe a abraçou pela cintura, deu um beijo nela e ainda lhe deu um apertão por trás. Rosa, toda feliz, deixava ele fazer o que quisesse. Parecia uma menininha encantada por ele.
exatamente como tinha sido comigo no começo. Não aguentei e fui confrontá-los. Estava realmente furioso. Como você pôde fazer isso, Rosa? Você me trocou tão rápido. Não lembra que terminei meu casamento por sua causa? Porque te amo, e agora você aparece com esse cara? Felipe se aproximou, como se quisesse defendê-la e me atacar, mas Rosa o segurou. Não se suje com o sangue dessa ratazana, amor. E então, virando-se para mim com nojo nos olhos, disse: E você, Alberto? Me dá nojo, e principalmente pena. Não percebeu que está acabado? Nem sequer consegue funcionar na cama. Não te desejo mal, mas quero que pare de me perturbar. Não valia a pena brigar. Eu me afastei me sentindo um lixo, entendendo que a vida estava me dando a pior lição possível. Estava sozinho, cansado e sem rumo. Mas o pior ainda estava por vir. Dias depois fui dormir, mas acordei no meio da noite, me sentindo horrível. Estava com febre, sem motivo aparente. Não tinha comido nada estragado, nem passado por mudanças de temperatura. Fiquei assustado porque algo muito estranho estava acontecendo com meu corpo. Quando fui ao banheiro urinar, vi que saía um líquido grosso, escuro, com um cheiro podre tão forte que me fez vomitar. A dor enquanto esse líquido saía era insuportável. Caí no chão gritando com uma cólica abdominal. Que me retorcia como um animal ferido. Gritei tanto que uma vizinha ouviu e bateu na minha porta, perguntando se eu estava bem. Mal consegui abrir, e quando ela me viu naquele estado, chamou uma ambulância na hora. Os paramédicos me levaram às pressas para o hospital. Os médicos me examinaram. Fizeram testes e não sabiam como explicar. Eu tinha uma infestação de parasitas. Não eram vermes comuns. Eram maiores, mais longos, como se fossem de um tipo muito raro. A situação era grave. Tive que ser operado com urgência e removeram vários desses vermes de dentro de mim. Disseram que era um caso muito incomum, mas eu sabia que algo não estava certo. Depois da cirurgia, me senti completamente sozinho. Quando me deram alta e fui para casa, sofri muito para me adaptar. Estava muito fraco por causa da cirurgia, e os médicos me deram muitos antibióticos, soro injetado e etc. Mas, como um anjo caído do céu, aquela vizinha que chamou a ambulância, Dona Paz, resolveu cuidar de mim. Ela era uma mulher divorciada, solitária, com filhos já adultos que moravam longe. De alguma forma, me adotou como um filho. Fui me recuperando aos poucos. Passaram-se quase 2 semanas e Dona Paz não saía do meu lado. Ela já conhecia Rosa e Karen. Eu tinha mostrado fotos e contado sobre minha vida quando fui casado. Lhe contei que fui feliz por um tempo, mas depois tudo virou um inferno. Dona Paz ficou pensativa. Essa Karen me parece familiar, não sei de onde, mas acho que já a vi em algum lugar. Continuamos conversando e ela me ajudava com remédios, chás, compras, até cozinhava para mim. Mas um dia, quando ela foi à farmácia, ela voltou muito agitada. Alberto, preciso te contar algo que vi. Acho que encontrei sua ex-esposa Karen. E o mais estranho? Ela estava saindo de um lugar, uma casa de bruxaria, tarô e coisas escuras. Ela me encarou séria. Você não acha que seria bom visitar alguém que te faça uma limpeza e te ajude? Não me chame de louca, mas considerando tudo o que aconteceu com você, será que ela não está te fazendo algum trabalho para arruinar a sua vida? Peço que não descarte essa possibilidade. A bruxaria existe e é mais comum do que você pensa. Fiquei paralisado. Jamais imaginei que Karen frequentava esses lugares. Karen nunca tinha mencionado nada sobre isso. Mas o que me deixou ainda mais perturbado foi que esta casa ela conhecia. Karen já tinha falado dela antes.
A bruxa se chamava Cirila, uma daquelas mulheres antigas que usavam escorpiões e ossos de mortos em seus trabalhos. Minhas pernas tremeram. Lembrei que minha sogra já tinha feito vários trabalhos com ela. Algo dentro de mim gritou que eu precisava me proteger. Então eu disse a Dona Paz: Dona Paz, me leve lá hoje mesmo. Ela concordou, já que não ficava muito longe. Bati na porta. Uma mulher baixa de pele enrugada, com uma mecha branca no cabelo, como uma serpente cruzando seu rosto, abriu a porta. Seus olhos não pareciam humanos. Boa noite, entrem. Estão em sua casa. Só um momento e eu os atendo. Nos levou para uma sala onde esperamos cerca de 15 minutos. Quando voltou, acendeu velas aos pés de um altar com uma figura demoníaca de cerâmica. Eu não ousei perguntar nada. Só queria acreditar que se ela tivesse feito um trabalho para me destruir, também poderia desfazê-lo. Comecei a contar minha história e lhe disse que alguém estava me fazendo um trabalho, mas jamais lhe falei que Karen havia lhe procurado para fazer o trabalho. Mas a mulher me ouvia e assentia com a cabeça como se já soubesse muito sobre mim. Não se preocupe, garoto. Sei exatamente qual é o seu caso. E sim, posso ajudá-lo. Não se surpreenda se eu mesma fiz o trabalho que está acabando com sua vida. Mas agora, como cliente, é meu dever ajudá-lo. Ela começou a varrer meu corpo com ervas, queimou plantas e encheu o quarto de fumaça. Depois de algumas rezas, pegou um ovo e começou a fazer uma limpeza espiritual. No final, ela quebrou o ovo dentro de um copo de cristal com água. E então, foi chocante, porque diante dos meus olhos e dos olhos da Dona Paz, aquele ovo não tinha uma aparência normal. Pelo contrário, era uma coisa horrorosa, perturbadora e nojenta. A gema do ovo estava escura e havia algo que pareciam pequenos fios ao seu redor. Mas o mais estranho é que esses fios se mexiam como se estivessem vivos. Não adianta te dar explicações demais. Você já sabe, garoto, que a mulher que fez isso estava se vingando porque você a machucou. Eu não posso julgar o que houve entre vocês. Só faço o meu trabalho. E devo te dizer, você foi vítima de um enterro. Por isso sua vida está acabando. Mas não se preocupe, isso tem solução. Ela continuou séria. Com as limpezas que já fiz e mais algumas sessões, você ficará livre. Mas tem uma condição. Pense bem, porque eu não ajudo 2 vezes. Se depois disso você não aprender a lição e continuar sendo um babaca, eu vou deixar você morrer. Naquela sessão, como último recurso, Cirila me deu um chá para beber. Disse que eu deveria tomá-lo na hora e também no dia seguinte pela manhã. Isso vai limpar seu corpo de toda a contaminação que Karen colocou em você com a bruxaria. Tomei o líquido. Era horrível e amargo, mas eu engoli tudo. Não vá embora ainda. Em alguns minutos, o chá vai fazer efeito e você vai começar a vomitar. E foi exatamente o que aconteceu. Menos de meia hora depois, meu corpo começou a expelir todo aquele mal. Meu vômito tinha um cheiro de carne podre, tão forte que eu não conseguia parar de vomitar. Quanto mais eu via e sentia aquele líquido negro e fétido, mais ânsia eu tinha. Já estava sem ar, exausto, quando finalmente parei. Dona Paz me ajudou a levantar e me levou para casa. Naquela noite saí agradecido a Cirila. Ela era neutra, não tomava partido de ninguém. Em seu trabalho não estava contra ninguém, e foi por isso que consegui me salvar. Voltei para mais 2 sessões, onde ela me deu banhos com flores do morto e fez rezas. Em poucos dias já me sentia renovado, mas durante minha recuperação tive um sonho bastante peculiar. Cobras cobriam meu quarto no chão, nas paredes, por toda parte. No canto, Karen me encarava com dor, ódio e ressentimento nos olhos. Seu rosto transbordava desejo de vingança.
Aquilo confirmou. Ela tinha mandado todo aquele mal contra mim. Quando já estava me sentindo melhor, lembrei do que Cirila me disse na última sessão. Todo mal volta para onde saiu. Se Karen não se proteger com um amuleto, o karma vai atingi-la com força e não será nada agradável. Tentei não pensar nisso, me concentrei em recomeçar minha vida. E de fato, as coisas começaram a mudar. O armazém me ligou para se desculpar, descobriram que eu não tinha roubado nada. Alguém anônimo entregou provas de que outro funcionário era o culpado. O gerente me ofereceu o emprego de volta, mas eu recusei. Rosa ainda trabalhava lá e eu não queria vê-la. Pedi ao gerente que só me desse uma carta de recomendação. E ele gentilmente disse que me daria e pediu que eu fosse buscar em uma sexta-feira. Quando fui buscar minha carta de recomendação, vi Rosa e Felipe juntos. Minhas pernas tremeram. Eles estavam juntos, rindo, na hora do almoço. Essa foi a última vez que eu a veria viva. Meu amigo Ruben, algumas semanas depois, me contou que Rosa foi levada às pressas para o hospital vomitando muito um líquido preto e podre. E o mais estranho era que tinha deixado os parasitas no banheiro. O que me levou a pensar que Karen fez bruxaria para ela também. Com certeza Karen sempre soube que ela era minha amante. E quando eu fiz público, aumentou seu ressentimento. Me pareceu estranho que Cirila nunca me disse nada. Talvez por manter sua neutralidade com os clientes. Mas era um fato. Os médicos não conseguiram salvá-la. Os parasitas subiram para o seu cérebro. Ela faleceu dias depois. Sei que vocês me perguntarão por que eu não ajudei. Por que eu não a levei com a bruxa para que ela melhorasse. Devo dizer que nessa época eu me deixei levar pelo ódio e o desejo de vingança. Por saber que Rosa me traiu com Felipe, eu sentia que ela merecia. Karen não só me amaldiçoou, mas também a ela. Tudo foi tão horrível, fiquei pensando o quanto minha ex era má. Mas isso não significava que ela não fosse receber a parte do seu pagamento pelo que ela fez. Afinal, a vida põe tudo em seu lugar, como Cirila avisou. O mal sempre volta para quem o criou. Pouco tempo depois, Karen sofreu um acidente inexplicável. Em uma festa junto com seu novo namorado, bebeu tequila adulterada. Todos que beberam passaram mal, mas só ela teve danos cerebrais permanentes. Hoje vive em um estado vegetativo. Ninguém consegue explicar como os outros que beberam do mesmo álcool não sofreram tal dano. Eu acredito que aquele foi seu karma. Era o que ela devia para a vida. A alma de Rosa, e principalmente pelo dano que tentou me causar. Da bruxaria, ninguém sai ileso. Sempre tudo tem que ser pago. Visitei Karen algumas vezes porque minha relação com sua mãe nunca foi ruim. Realmente me dá tristeza vê-la no estado em que se encontra. E embora os médicos não lhe tenham dado muito tempo de vida, sua existência se prolongou como se fosse um castigo divino por ter criado tanto mal e por ter destruído algumas vidas. A bruxaria, devo dizer, nem sempre é má, nem sempre se trata de vingança. Às vezes é o eco do que não foi dito. Às vezes também é o grito de uma alma partida que não encontrou justiça nem na lei, nem no amor. E quando alguém a usa, deveria saber que não há feitiços sem consequências, sem karma, e que os nós que se fazem na escuridão nunca se desfazem completamente, porque o mal nunca vai embora, apenas muda de lugar. No meu caso, a bruxaria destruiu tudo. E embora eu tenha me livrado dos males que me impuseram, minha vida nunca mais foi a mesma. Tenho tido dificuldade para confiar no amor, nas mulheres. Até hoje, depois de vários anos, continuo sendo um cara solitário. Alguém que anda sem rumo e que apenas vive por viver.
Espero um dia encontrar a disposição, a força e principalmente a luz para começar do zero, porque tenho medo. Não gostaria de me encontrar novamente com outra pessoa que, por vingança, tente me machucar, que tente me destruir e que eu não perceba, porque é um fato que é impossível perceber quando alguém está destruindo sua vida usando bruxaria. Fim desse relato. Obrigada por ouvirem o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.